Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos hoje no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, dos versículos 8 a 15. Assim está escrito: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia a terra de Cusi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Esse é o texto em que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 3 jardins que marcaram a história da humanidade. Nós estamos diante de um relato, quando Deus estava formando todas as coisas, ele já havia criado os céus e a terra, e criado e estabelecido o lugar e a funcionalidade de cada coisa, tanto no céu, quanto na terra, quanto nos mares. E após terminar, estar concluindo esta obra da criação, a palavra de Deus nos afirma que Deus formou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Todas as coisas Deus criou do nada. Deus falou e as coisas vieram à existência pelo poder da palavra de Deus. Quando Deus vai formar o homem conforme a sua imagem, formar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e colocar este homem como coroa da criação, dar a ele o compromisso de cuidar, de lavrar, de guardar, de zelar, de manter as coisas que Deus havia criado. A palavra nos afirma que Deus, ao criar este homem, ela nos informa que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, a terra que Deus havia criado e estabelecido e colocado nesta terra todos os elementos necessários. Deste pó da terra, Deus tomou um pouco deste pó, formou, fez dele o homem, e ao formar o homem do pó da terra, dar a forma segundo o seu propósito, diz-nos a palavra que, tendo formado o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou agora em seus narizes, e o homem foi feito alma vivente. Aqui estava este homem criado por Deus, de acordo com a sua imagem e conforme a sua semelhança, já com
o seu trabalho certo e seguro para os dias da sua vivência. E soprou nele o fôlego de vida, e a partir de então, este homem passou a viver, e vivendo tornou-se alma vivente. Dentro deste corpo que Deus formou do pó da terra, estão ali todos os elementos da natureza, do pó da terra, elementos minerais, elementos químicos, todos eles. Se buscar no corpo humano, vamos encontrar ferro, prata, ouro, bronze, tudo isto, os minérios, oxigênio, tudo isso, tudo que há no pó da terra está no corpo humano. Foi Deus quem colocou. Tudo isso funciona perfeitamente dentro da medida estabelecida por Deus, nem menos e nem mais. E Deus mantém todas estas coisas e mantém este corpo a uma temperatura ideal pela qual o Senhor mantém este funcionamento. Parece-me que 37 graus e meio. Se diminuir ou aumentar, começa a surgir variações, mas ali está dentro do limite da temperatura para o funcionamento normal e natural. Então nós somos aquilo que Deus criou e mantém, formou-nos. E Deus, ao formar este homem, Deus diz-nos a Bíblia que ele plantou um jardim no Éden. Encontramos que este jardim, Deus tinha já estabelecido este jardim, porque a palavra não diz que Deus foi formando o jardim dia a dia, mas diz que ele plantou um jardim completo, pronto, certo, seguro. Então Deus plantou o jardim no Éden, na banda do Oriente, e ali pôs o homem. Dentre a terra que Deus havia criado, Deus estabeleceu um espaço na terra, e ali então Deus plantou este jardim no lugar chamado Éden, lugar de delícias, lugar de beleza, lugar prazeroso, lugar seguro. Este jardim Deus colocou no Éden. Um jardim no Éden, da banda do Oriente, e ao plantar este jardim, Deus colocou ali o homem que tinha formado. A partir de então, aquele lugar, aquele jardim que Deus plantou no Éden, o paraíso, era agora a habitação que seria permanente para este homem formado por Deus. E ao plantar este jardim, Deus fez com que brotasse ali tudo o que fosse necessário para a vivência deste homem. Então nós encontramos aqui, dizendo-nos, e o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, aos olhos, toda árvore que fosse boa para comida. Deus fez brotar também naquele jardim a árvore da vida e fez também brotar ali a árvore da ciência do bem e do mal. Então, um jardim completo, plenamente equipado por Deus para suprir ao homem que ele havia formado e que colocou ali naquele jardim, estabelecendo ali o lugar da sua vivência. Este jardim que Deus plantou no Éden, saía dele um rio
E este rio tinha o direcionamento de regar aquele jardim que Deus plantou ali. Então havia um rio, e este rio, para atender à necessidade do jardim, quando ele saía do Éden, era um rio. Mas quando ele chegava ao jardim, ele se dividia então em 4 braços. E nós encontramos aqui estabelecido quais eram estes braços em que o rio se tornava, e encontramos estes 4 braços com as suas finalidades. Então está escrito que o primeiro braço deste rio é chamado de Pison, e dá a localização dizendo que Pison é o que rodeia toda a terra de Havilá. E neste braço do rio, chamado Pison, ele ali tem em abundância, que ele rodeia a terra de Havilá, há ouro. E o ouro que há nesta terra de Havilá, cujo primeiro braço do rio do Éden, que é o Pison, diz que o ouro desta terra, o ouro de Havilá, por onde corria este braço, o ouro desta terra é bom. E não somente havia ali ouro, mas havia também o bidélio e a pedra sardônica. Então nós, neste primeiro braço, que saía do rio do Éden, ele representa a graça de Deus, porque a graça de Deus, quando ela manifestou-se, ela trouxe o aumento, o crescimento, o alcance e as riquezas necessárias para a vida humana. Então já observamos de princípio que neste primeiro braço chamado Pison, havia ali riqueza. Ouro, no sentido espiritual, fala da glória de Deus, a presença, a manifestação da glória de Deus estava naquele jardim que foi plantado pelo Senhor. Identificava-se com aquele rio como sendo um dos braços. A graça de Deus é superabundante. Ela vai além. A riqueza que há na graça de Deus, manifestada através do amor, da misericórdia, do poder de Deus e da sua glória, torna este lugar aprazível, desejoso e bom. Foi ali que Deus colocou o primeiro homem, chamado Adão. E o nome do segundo rio é Gion. Este rio Gion, ou braço do rio, é o que rodeia a terra de Cusi. Este segundo rio fala sobre correnteza, e ele representa a quebra de barreiras. Não há nada que se interponha quando há a manifestação de Deus, com especialidade da sua graça. Nada pode se levantar como barreiras para impedir o movimento, o caminho das águas que Deus direcionou ali para aquele jardim que foi plantado no Éden. Então significa correnteza. Nós observamos quantas vezes os rios nas cheias, eles rompem barreiras e eles rompem os limites, e eles então saem numa correnteza impossível de detê-lo e de parar. E ele vai e segue o seu curso. No Éden, tinha um dos braços do rio do Éden que chamava Gion. E Gion é este. Gion não conhece
barreiras, não conhece impedimentos. Gihon é um rio que segue o seu curso estabelecido por Deus. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. Este terceiro braço do rio do Éden é chamado o rio Tigre. O que representa este rio Tigre? Representa a rapidez dele, ou seja, ele é muito rápido de colocar ou alinhar ao tempo de Deus, alinhar todas as coisas que estão fora para o tempo de Deus. Lembrando que o tempo de Deus não é o tempo cronos, determinado pelo calendário em dias, meses e anos, horas, minutos e segundos. Não. O tempo de Deus, ele é chamado Kairos. Ele é medido pela presença de Deus. Quando a presença de Deus se manifesta, entendemos que este é o tempo de Deus, é o tempo Kairos, o tempo da presença de Deus. Então, este rio, Tigre, ele representa a rapidez de nos alinhar ao tempo de Deus. E ele é rápido. As coisas de Deus não são lentas nem demoradas. Quando há o momento de agir, Deus age dentro do seu plano e propósito, e as coisas de Deus são como uma rapidez incrível, que quando se observa, já aconteceu. Assim é a presença de Deus ao manifestar-se. E o quarto rio é o Eufrates. O rio Eufrates, nós observamos que ele representa frutificação, ou seja, há uma fertilidade muito grande no rio Eufrates. Por onde ele passa, tudo vai recebendo vida, vai se mostrando, vai frutificando, vai nascendo, crescendo, multiplicando. Então, o rio Eufrates fala de um lugar fértil, um lugar produtivo, um lugar frutífero. Haja vista que Deus colocou no Éden estas árvores. Ele fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista. Que beleza ver e encantar-se com aquela árvore que eram agradáveis à vista e eram boas para a comida, eram desejáveis para delas se alimentar. Também Deus fez brotar ali a árvore da vida, no meio do jardim. Esta árvore da vida estava no meio do jardim. E próximo a ela, Deus também plantou ali a árvore da ciência do bem e do mal. Então, estas árvores que foram colocadas no jardim que foi plantado pelo Senhor, no Éden, e colocou o homem ali, era um jardim belo, prazeroso, de delícias, de encantamento, um jardim agradável para se viver e locomover neste jardim. Portanto, representado ali, nos quatro braços que saíam daquele rio, o primeiro, Pison, representando a graça de Deus, o segundo, Gihon, representando a quebra de barreiras, ou seja, a correnteza, o terceiro, Tigre, representando a rapidez, já observamos, o terceiro, Eufrates, ou melhor, o terceiro, Tigre, que representa a rapidez do alinhamento ao tempo de Deus. E o quarto, o Eufrates,
que representa a fertilidade, a frutificação. Então, isso tudo estava neste primeiro jardim, dos 3 que nos propomos a falar. 3 jardins que marcaram a história da humanidade. O primeiro foi o Jardim do Éden. Então, 3 coisas observamos. O Jardim do Éden, ele fala dos momentos de alegria, prazeroso, satisfatório, dias em que nos movem a admirar o poder e a grandeza de Deus em fazer todas as coisas, e principalmente deste jardim, de preparar o jardim, de plantá-lo e colocar nele o homem que foi formado para desfrutar das delícias preparadas por Deus com esta finalidade. Este jardim do Éden fala também de prosperidade. Não havia limitações naquele jardim. Tudo ali era abundante. Tudo ali era algo belo e maravilhoso. E também encontramos que ali Adão viveu horas de alegria, de felicidade, de prazer, com a presença de Deus diariamente, que se mostrava a ele para aqueles momentos de alegria e de comunhão. Um Deus realizado, um Deus que estava contemplando a obra das suas mãos. E aquele homem, dependente de Deus, reconhecendo-o como soberano e criador, lhe devotava permanente adoração naquele jardim. Era tudo o que Deus criou. Era para ser assim pela eternidade. Tudo o de belo estava ali. Mas no versículo de número 15 ou 16, Deus, ao colocar o homem no jardim, com a missão de lavrar e guardar, Deus ordenou a ele. Ele tinha liberdade de comer de todas as árvores do jardim, com exceção de apenas uma. Deus disse: de todas as árvores comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a condição colocada por Deus. Passaram-se dias, não sabemos quantos dias, meses, porque o tempo, a época de Adão, não era contado como nos nossos dias. Eu sempre digo que o tempo era o Kairos, o tempo da presença de Deus. Não era limitado no espaço. E, portanto, o Senhor Deus lhe deu uma ordem. E ele, ao desobedecê-la, ele rompeu aquele vínculo de felicidade, de comunhão, de paz, de presença, de satisfação que tinha em Deus e Deus com ele. Ao romper isto, Deus então faz-lhe o julgamento a Adão, a Eva e a serpente e o tira fora do jardim. E aquele jardim, Deus certamente tirou dali. Porque as pessoas procuram o jardim, o lugar onde foi estabelecido o jardim, mas não encontram o jardim. Deus sabe para onde colocou este jardim. Mas este primeiro jardim, que era de beleza, de delícias, de coisas admiráveis, de felicidade, de prosperidade, de comunhão, de paz, de segurança na presença de Deus, deixou de existir por uma desobediência. Então foi necessário que, ao longo do tempo, ao passar o sofrimento, o desprezo, a ausência, a comunhão que foi perdida com Deus, passou-se a toda a humanidade, passaram a andar errante por caminhos perigosos e escorregadios, até o tempo em que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. E Jesus, quando veio para
realizar o propósito e a vontade de Deus o Pai, ele precisou entrar num horto, num jardim, chamado o Jardim do Getsemane, o lugar por onde Jesus foi. E veja a diferença do Jardim do Éden para o Jardim do Getsemane. Se no Éden era lugar de alegria, de prosperidade, de felicidade, de comunhão, da presença constante de Deus, no Getsemane nós vamos encontrar, foi um lugar por onde Jesus entrou. E a propósito, a significação de Getsemane, ela significa prensa, esmagamento, lugar de aflição, lugar de dor, lugar de sofrimento. Olha quão diferente foi este lugar do Éden. Mas Jesus, o Filho unigênito de Deus, ele veio com a finalidade de entregar-se a Deus para restaurar aquela comunhão, alegria, paz e presença de Deus que Adão, por desobediência, perdeu. E agora, em Jesus, ele passa por estes momentos difíceis, sombrios e aflitos, para, a partir dali, restaurar o que se perdeu lá no Jardim do Éden. Então, no Getsemane, ele fala de aflições. Jesus disse, ele disse o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu ali no Getsemane, aquele lugar aflitivo, sombrio, um lugar amargo. Ele disse, minha alma está cheia de angústias e tristezas até a morte. Veja que momento difícil foi para Jesus o entrar no Getsemane, mas ele não se fugiu ou furtou desta grande oportunidade de entrar no Getsemane, de passar por ali todo tipo de sofrimento. Quando a palavra de Deus nos afirma que em dado momento Jesus estava orando e a aflição, o sofrimento, a angústia, a dor da morte foi tão grande que o suor de Jesus tornou-se em grandes gotas de sangue. Olha em que jardim Jesus precisou entrar para trazer de volta a mim, a você, a cada um de nós, aquilo que se perdeu no Éden. E o Getsemane fala de renúncia. Jesus, quando chegou ali, ele entendeu quão difícil era aquele lugar. E ele disse, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus aqui estava disposto a renunciar a si próprio para cumprir plenamente a vontade de Deus o Pai e realizar de uma vez por todas, através do Jardim do Éden, com o entregar através do Jardim do Getsemane, e o entregar da sua vida a Deus em sacrifício em favor da humanidade. Então, Getsemane é conhecido como o lugar do profundo sofrimento, onde Jesus entrou sozinho, mas fez e cumpriu todo o plano e o direcionamento de Deus. E a conclusão deste jardim do Getsemane é que o sofrimento, a aflição e a angústia e a renúncia de Jesus ali, ela não foi em vão. Ela foi aceita e aprovada por Deus e colocada à disposição de toda a humanidade.
Então veja quão diferente o jardim do Getsêmani foi do jardim do Éden. Mas isto foi necessário. Veja o alcance do pecado aonde foi. Mas a Escritura Sagrada nos afirma que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Aquela graça que estava representada naquele primeiro rio Pison, no Getsêmani, ela se abriu para toda a humanidade. E no Getsêmani, quando Jesus estava por ali a sofrer, representando também o rio Gion, que rompe barreiras, as barreiras que aprisionavam as almas dos homens da humanidade, através do Getsêmani, da entrega de Jesus, ele rompeu com estas barreiras e abriu-se uma grande oportunidade. Como também a representação do tigre, alinhando a vida, o propósito de Jesus, ao plano de Deus, dentro do tempo de Deus, o tempo Kairós. E a Escritura nos afirma: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então este rio e tigre representa o alinhamento ao tempo de Deus. Jesus veio no tempo de Deus. E ao realizar-se através do seu sacrifício no jardim do Getsêmani, onde ele passou pela prensa, pelo esmagamento, pela agonia, pelo sofrimento, mas não se desfez ali. Ele passou por ali. E o fruto da sua alma ele verá e ficará satisfeito, porque muitos filhos serão reconduzidos à presença de Deus para o desfrutar da glória com Deus. E o Eufrates, que está também representado ali no Getsêmani, fala de frutificação, fala de fertilidade, ou seja, através do sacrifício de Jesus, estabeleceu-se oportunidades para o frutificar de vidas rendidas e remidas por Jesus para servir e adorar a Deus. Então, no Getsêmani, nós observamos isto. É o segundo jardim que marcaram a história da humanidade. E, por fim, o terceiro jardim, que marcou também a história da humanidade, após a entrega de Jesus em sacrifício a Deus, diz-nos a palavra que ele rendeu o Espírito a Deus o Pai, dizendo: Pai, está consumado a obra que me destes a fazer. Ao render o Espírito, ele expirou, e expirando, ele deixou-se morrer. A morte não veio buscá-lo. Ele rendeu-se a Deus e entregou o Espírito. E tendo morrido, ele foi sepultado. E ao ser sepultado, ele tinha prometido que ao terceiro dia ressuscitaria. E passado aqueles dias do sepultamento de Jesus, quando trevas, escuridão, aflição, sofrimento e dor tomavam conta daquelas pessoas, mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou, triunfante, poderoso, vitorioso, invencível. E encontramos o jardim da ressurreição. Se o jardim do Éden era de delícias, de prazer, de alegria, de prosperidade, de felicidade, da presença de Deus, se o jardim do Getsêmani foi de esmagamento, aflição, prensa, angústia, dor, amargura
e renúncia, nós agora estamos diante do jardim da ressurreição, que naquele memorável primeiro dia da semana, diz-nos que Deus ressuscitou o seu Filho, Jesus, e ele começou a aparecer aos seus discípulos. E aparecendo aos discípulos, eles constataram que ele estava vivo, pleno, completo, glorificado. Então, o jardim da ressurreição fala a cada um de nós de que nem tudo está perdido, mas ainda há uma esperança. Ressuscitar é ressurgir dentre os mortos, é voltar à vida depois de estar limitado pela morte. Deus ressuscitou a Jesus, e a ressurreição de Jesus é o grande marco da nossa vida, porque pela ressurreição de Jesus nós temos a esperança e a expectativa, e esta esperança viva com fatos que se sustentam. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, o jardim da ressurreição fala-nos da esperança, a viva esperança, a grande esperança que estabeleceu-se no nosso coração em razão do que Jesus fez. E a ressurreição de Jesus fala também dos salvos por Cristo, quando por ocasião do arrebatamento, o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja, composta dos salvos, dos fiéis da terra, que creram em Jesus, receberam dele o perdão e a salvação, a felicidade do jardim da ressurreição, é que ele traz a nós uma nova expectativa e esperança de voltarmos e sermos restaurados a Deus, para viver com ele a eternidade. Isto fala da nossa fé na ressurreição. Por isso que cremos e proclamamos e vivemos à luz da ressurreição de Jesus, na expectativa de que também seremos ressuscitados. E ao acontecer isto, o Senhor nos levará à sua presença e diz-nos que na cidade celestial, preparada por Deus, há lá um rio, há uma praça, como que damos-nos a entender que lá existirá um jardim onde nós estaremos para sempre na presença do Senhor. No capítulo 22 de Apocalipse diz: e mostrou-me o rio de água pura, água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. E ali havia no meio da praça, estas praças que existiam no Éden, estão lá. Estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Nunca mais haverá tristeza, maldição, separação, nada disso, porque unidos a Deus, através do Senhor Jesus Cristo, viveremos ali com ele por toda a eternidade. Então, 3 jardins que marcaram a história da humanidade. O primeiro jardim, o jardim do Éden, que Deus plantou e colocou ali Adão para momentos de prazer, delícia e comunhão. O segundo jardim, pela desobediência de Adão, que Jesus teve que entrar sozinho, o jardim do Getsêmani, que foi de sofrimento extremo para a sua vida, mas ele suportou por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. E ao morrer e ser sepultado, ele foi ressuscitado ao terceiro dia.
e o jardim da ressurreição restaurou, reavivou, reviveu em nós a esperança da ressurreição, através desses jardins que marcaram a história da humanidade. Nós hoje desfrutamos a bênção de Deus, com a esperança e a expectativa de que muito breve o Senhor nos levará para a sua presença, desfrutar a eternidade e nunca mais sair daquele jardim de delícias da presença de Deus na nossa vida. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.